Fala galera, beleza? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos para o especial de carnaval. Nesse pequeno especial de carnaval, eu vou responder várias dúvidas, e quando eu falo várias, são várias mesmo, ok? Então fica aqui com a gente que vai ser longo aqui essas perguntas que eu levantei lá no Instagram. Para quem não me segue ainda no Instagram, davidwilliam.dev. Me procura lá, eu tô sempre fazendo perguntas, interagindo, e a gente tá sempre batendo um papo aí para saber um pouquinho mais sobre o dia a dia da programação. Tiro várias dúvidas por lá, abro caixa de perguntas então para fazer consultorias e por aí vai. Então, pessoal, abre alas, bom carnaval pra gente. Vamos começar aqui com a nossa primeira pergunta. Então, o G. Donald, sei lá como é o nome dessa pessoa, mas me mandou lá no Instagram, mandou o seguinte: quando mudar de empresa? Então, a pergunta, quando mudar de empresa? Ótima pergunta, por sinal. Bom, aqui, pessoal, nessa primeira pergunta, eu vou trazer então um pouquinho da minha experiência, tá? Quando eu comecei na carreira de programação, programador, há 10 anos atrás, pô, já tenho 10 anos já, então, andado aí. A pessoa que me indicou para a vaga me falou um negócio que me marcou muito. E aquilo ali eu sempre carreguei para minha vida inteira, tá? Então, eu vou repassar isso para vocês e eu quero que vocês pensem muito bem nisso. Quando mudar de carreira? A pessoa me falou o seguinte: David, fica na empresa enquanto a empresa te oferece conhecimento e você oferece conhecimento para a empresa. O que isso quer dizer? Que é uma via de mão dupla. Enquanto eu estou colaborando para a empresa crescer nos objetivos dela, a empresa tá colaborando para que eu tenha uma evolução profissional. Ok? No momento que você começar a ficar acomodado, ou seja, você não está entregando mais do que o necessário para a empresa, você está ali na sua zona de conforto, ou a empresa parou de fazer com que você evolua profissionalmente, também a zona de conforto, esse é o momento que a gente deve pedir demissão. Ou aceitar uma outra proposta, ok? Não tenham medo de pedir demissão. Faz parte da vida. Então, a nossa primeira pergunta era: quando mudar de empresa? Quando você começar a se acomodar. Quando a empresa não estiver mais recebendo o mais de 100% de você profissional e quando você não estiver conseguindo mais evoluir profissionalmente, porque a empresa não te está dando desafios à altura. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. O Kaique Brito mandou aqui pra gente: qual é a média salarial de um dev júnior Flutter? Olhando no Glassdoor, onde eu indico vocês sempre procurarem empresas e médias salariais, a gente não tem para Flutter Junior especificado, ok? Mas a gente tem para Android Junior, Android, Flutter, Swift, tudo Junior, ali vai estar bem próximo, beleza? E para Android Junior está na casa aí dos R$4.000. Então, 2022, no ano de 2022, finalzinho de fevereiro, né, último dia de fevereiro, começando março, R$4.000 é a média salarial de um dev Android. A gente pode assumir que isso também é a média salarial de um dev Flutter, beleza? Júnior. Então, tá pagando muito bem, viu? Na minha época que eu comecei era R$1.800 como júnior, 1.500 a 1.800. Então, olha como o tempo mudou. Terceira pergunta, da Jéssica Pereira, Chuchu, vamos lá. Então, a seguinte pergunta: como ir de dev a tech lead? Essa pergunta é muito boa porque a gente tem aqui uma série de quesitos que a gente tem que discutir. A primeira coisa que vocês têm que entender: o cargo de tech lead, a posição de tech lead em N empresas vai ter papéis diferentes, ok? Então eu vou trazer o meu papel, hoje eu sou Tech Lead lá no Banco ABV, eu vou falar um pouquinho do que é esperado para minha posição como Tech Lead, ok? E logo na sequência eu falo como que a gente pode ir de Dev a Tech Lead. Então, a posição de Tech Lead é esperado que eu tenha total domínio sobre todas as áreas de tecnologias onde a minha equipe
está inserida. Então, se a minha equipe tem back-end, eu, como tech lead, tenho que conhecer back-end. Se a minha equipe está no mobile, eu tenho que conhecer de mobile. Se a minha equipe faz testes automatizados, eu tenho um QA, por exemplo, eu tenho que conhecer todo o framework do QA. E é isso que acontece de fato lá no BV. Então a gente tem back-end, tem front-end, tem QAs. Eu, como tech lead, tenho que conhecer e saber como tudo se comunica, como tudo interage entre si. Eu, necessariamente, tenho que ser a pessoa que tem o maior conhecimento de dentro da equipe? Não. Isso não é o esperado. O esperado é que eu seja a pessoa capaz de tomar as devidas ações quando necessário, quando a equipe não chegou num acordo, por exemplo. Então, como eu tenho uma visão total de tudo o que acontece, eu falo, pessoal, vamos por esse caminho, porque esse caminho, estrategicamente e a nível de produto, então, a nível de produto, o tech lead ele tem que ter essa visão também de produto, não só tecnologia. Esse caminho é mais seguro pra gente, beleza? Então, esse é o papel de um tech lead. O que mais que um tech lead faz, David? Eu, como tech lead, tenho que blindar a minha equipe. Como blindar? Blindar para que eles não sejam acessados por fora. Quando eu falo acessados por fora, é outro gerente, outro coordenador, outros devs ficarem incomodando eles. Meus devs têm que ser altamente produtivos. Como que eu, como tech lead, colaboro para isso? Blindando o acesso aos meus devs, ou os meus QAs, os meus UX e etc. Beleza? Então, esse é um dos papéis. Outro papel é o seu facilitador. O que é o seu facilitador? Quando a minha equipe tem uma dúvida, a minha equipe precisa resolver alguma coisa, fazer um refinamento, eu, como tech lead, tenho que ir atrás, mover todos os pauzinhos para que aquilo aconteça. Então, eu vou sempre estar facilitando para que a minha equipe não tenha nenhum gargalo, que ela consiga desenvolver e caminhar com uma velocidade muito alta, ok? E como, David, agora que eu sei o papel de um tech lead, como que eu vou de dev a tech lead? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça é que o tech lead, ele não é a pessoa que mais vai codar na equipe. Muito pelo contrário. Normalmente, quanto mais você sobe do júnior para pleno, para sênior, para especialista ou tech lead ou coordenador, o seu grau de codar, o seu tempo codando vai diminuir. Não quer dizer que eu não vou codar. Quer dizer que quando eu, como tech lead, precisar codar, vai ser para corrigir um bug pontual, ou fazer ali uma implementação, ou desenhar uma arquitetura. Então vai ser coisas bem mais alto níveis, onde eu tenho que pensar muito mais do que realmente ir lá e executar de bate-pronto. Entendeu? Então, como tech lead, como especialista, a sua atuação vai ser muito ali pontual, cirúrgica, vai ser para resolver determinados problemas que vai ter que usar muito a cabeça, ok? Aí eu vou falar para vocês aqui, é muito interessante pensar o seguinte: se vocês querem ser tech lead, se vocês querem ser especialista, se vocês querem ser coordenador, gerente de TI, conforme for crescendo na carreira, vocês vão chegar em determinado momento que vai ser um Y. Então vai ser uma via ali, uma viela que você vai ter que escolher para que lado que você vai. Se você vai para o lado da gestão, ou se você vai para o lado ali do especialista, do spec, ok? Então gestão, você vai diminuir, é bom conhecer a tecnologia, ok? É muito importante, mas você vai parar um pouquinho de ver só a tecnologia e vai começar a olhar mais para pessoas, para como eu gerencio aquela equipe para extrair o máximo de cada um, para extrair o melhor, para saber que aquele fulano ou aquele, se trabalhar em determinadas tarefas, vão conseguir gerir melhor, os resultados vão ser mais assertivos. Como especialista, você vai ficar muito mais próximo da tecnologia, ok? Muito inserido nela, só que as suas atuações vão ser cirúrgicas, vão ser muito pontuais. E o tech lead, ele é aquela posição que fica entre essa área de gestão e a área de especialista. Ele vai mesclar um pouquinho dos dois, só que ele não vai ainda, de fato, nem ser um especialista e nem ser um coordenador, por exemplo. Beleza? Próxima pergunta. Já teve oportunidade de trabalhar para empresas do exterior? Essa pergunta é legal. Eu já tive sim, tá? Então, quem me fez foi o Martin, fez essa pergunta.
Trabalhar em empresas do exterior, bacana. A gente está em um momento, 2022, que está estourando de vaga. Tem muita vaga. Você entrou no LinkedIn, você tem um LinkedIn forte, vai cair muita proposta. Por que eu não tive intenção de ir para o exterior? Porque eu tenho um plano de carreira com a minha esposa que nesse momento não faz sentido. Que eu também não quero apressar nada. Hoje eu tenho uma carreira consolidada, uma carreira forte, e eu estou investindo muito também ao plano de carreira a longo prazo, onde eu estou atuando hoje, ok? Próxima pergunta do Marcelo Câmara. Marcelo trabalha comigo lá no BV. Essa pergunta é muito boa. Acha que pós agrega nos dias de hoje? Ou é melhor especializar sozinho fazendo cursos e tirar certificações? Então, qual que foi a pergunta dele? Se pós-graduação é mais importante nos dias de hoje ou fazer cursos livres e certificações é mais importante? O que vai te trazer mais relevância na carreira? Por que essa pergunta é muito importante? Quando eu comecei minha carreira como programador, lá em 2012 por aí, 2013, uma das grandes perguntas que eu sempre me fiz foi: cara, eu não gosto de fazer faculdade, eu não gosto de estudar, eu acho que eu sou uma pessoa muito prática. Eu fazia um curso técnico na época, eu não tinha nem entrado na faculdade ainda e eu já estava no mercado de trabalho. E eu falava, pô, não faz sentido eu ficar vendo ter que estudar cálculo na faculdade, ciências da computação, meu curso. Ter que estudar algoritmos, ter que estudar um monte de coisa que no dia a dia eu não vou utilizar. Era o meu pensamento há muitos anos atrás, tá? 6, 7 anos atrás. E então eu fiquei naquela, pô, não faz sentido eu fazer faculdade, não faz sentido eu fazer uma pós-graduação. Porém, é aquilo, né? Quanto mais experiência a gente vem ganhando, e naquela época eu não tive ninguém que parou e falou, David, vai lá e faz que isso vai te ajudar, tá? Porque eu acho que pós-graduação é muito importante. Vai chegar um determinado momento na sua carreira de dev, ok? Tô assumindo que eu tô conversando com dev, que você vai ter que conversar com pessoas muito mais inteligentes que você. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom. Sempre se aproveite de conversas com pessoas mais inteligentes que você. Por quê? Porque isso vai te dar um feedback do que você tem que melhorar, de como você tem que conversar e do que você tem que estudar, tá? Então as pessoas mais inteligentes que eu conheci eram aquelas mais estudadas. É unanimidade, David? Não é. Eu sei que não é, eu sei que faz parte, eu sei que tem excelentes profissionais que eu conheço que nunca, por exemplo, atuaram ou fizeram uma graduação ou uma pós-graduação. Porém, a grande maioria dos 95% do pessoal é muito estudado. É um pessoal muito inteligente que você vai discutir, por exemplo, sobre arquitetura e não é só falar, eu vi na prática. Pô, mas na prática é uma coisa. O cara inteligente, ele vai querer, eu quero realmente referências que isso funciona. Por que isso funciona? Porque eu vi no artigo ABC, porque segundo o autor do livro XYZ, isso vem por conta disso, disso, disso. Então eu estou fundamentando a minha resposta com base nesses autores, nesses especialistas e nesses artigos. Isso é muito importante. Estou falando que a prática do dia a dia não é importante? Não, não é isso que eu estou falando. É muito importante. Só que saber fundamentar, saber conversar a alto nível com pessoas inteligentes é o que vai te fazer evoluir para um próximo nível. É o que vai fazer você ganhar uma discussão, por exemplo, com arquitetos, com engenheiros de software com anos de carreira. Então, o pessoal, ele quer realmente que você tenha essa bagagem, que você saiba discutir modelagens, design de código, arquitetura, padrões avançados. E isso é a literatura que vai fornecer para você. Então, estudem, leiam, faz graduação e pós-graduação, eu acho mega importante, ok? A graduação, porque ela vai te fornecer uma base crítica ali para saber pensar e saber questionar. E a pós-graduação, ela vai te fornecer uma base onde você vai entrar e vai dominar um assunto a fundo, ok? Então isso é muito importante. Próxima pergunta, do Gabriel Negueba. Estou aprendendo Dart e Flutter e também C#.net. Devo focar em uma stack de cada vez? Pergunta boa, boa pergunta. Então, Gabriel, eu
eu tive uma fase na minha carreira onde eu aprendi simultaneamente várias tecnologias. Eu entrei e abracei um monte de coisa. Então era Java, era Angular, era Shell Script, era muita coisa ao mesmo tempo estourando a minha cabeça de informação. E naquele momento eu estudava de 4 a 8 horas por dia dessas coisas e eu conseguia muito bem. Hoje, vários anos depois, com bem mais experiência, eu já não tenho mais essa capacidade. Por quê? Porque hoje eu não tenho tantas horas para lidar com aquilo. Depois que eu paro de trabalhar, a minha cabeça ela tá muito voando em outras coisas. Então eu não consigo fazer um respiro, fazer ali um switch e falar, pô, agora eu não vou pensar como Java, eu vou pensar como JavaScript. Ok? Então, para mim, antigamente funcionou, hoje já não funciona mais. Tá? Eu acho que aqui é muito... Tenta por umas 2 semanas e vê se para você surtiu efeito. Tenta estudar tudo de uma vez e depois tenta estudar uma coisa de forma isolada, ok? Acho que isso é uma boa dica. O Everton EB. Próxima pergunta e última pergunta desse vídeo. Estudo e trabalho há 4 meses com Flutter. Vagas pedem nativo. Estudo nativo ou é cedo? Domínio ou dominar Flutter primeiro? Então o Everton está falando pra gente que ele trabalha e estuda Flutter faz 4 meses, ok? Então Flutter 4 meses. Muitas vagas pedem nativo, ok? Fato isso. É cedo para estudar nativo ou ele foca no Flutter ou estuda os dois juntos? Então vamos lá, Everton. Eu faria o seguinte, no seu lugar, com 4 meses, você não deve ter dominado... É uma certeza, você não dominou Flutter ainda. Nem Flutter, nem Dart. Que o Dart é muito mais importante que o Flutter, ok? Por quê? Porque o Dart vai te dar visões e uma base de lógica de programação que quando você pegar o Kotlin ou o Swift, você já vai ter aprendido com o Dart, beleza? Aprender nativo é bom? É um requisito para nossa vaga, para nossa carreira. Você vai ter que saber nativo em algum momento, ok? Seja para fazer um plugin, um platform channel, coisas do gênero. Então o nativo é fundamental saber. Porém, tá? No seu nível de carreira com 4 meses, 6 meses, eu ia falar, foca totalmente no Flutter e Dart. Deixa para ver nativo daqui a 1 ano. Aí você vai ali pro Android, pro iOS, vai aprender um pouquinho de nativo, que aí você já vai ter uma base no Flutter e no Dart sólida e vai falar, pô, então é por isso que eu faço determinadas coisas que no Flutter acontece assim, ok? Então, aguarda o futuro. E pessoal, essa foi a nossa primeira, então, o primeiro vídeo desse especial de carnaval. A gente vai ter mais alguns vídeos, vamos ver ainda, tem muitas perguntas, ok? É um vídeo bem curtinho, tá dando aqui quase 20 minutos. Então, muito obrigado para vocês que me acompanharam até aqui. Valeu, até a próxima. Falou, é nóis. Tchau, tchau.